Na África do Sul, algumas tribos não apenas coexistem com a natureza selvagem, elas operam dentro dela. Aqui, sobreviver não é um evento pontual, é um processo contínuo, validado geração após geração. Enquanto grande parte do mundo depende de tecnologia, cadeias logísticas e infraestrutura urbana, essas comunidades estruturaram um modelo de sobrevivência autossustentável, baseado em conhecimento ancestral, leitura de território e tomada de decisão em tempo real. A caça não é vista como aventura ou esporte, mas como um ativo estratégico para a alimentação, proteção e continuidade do grupo. Essas tribos vivem em regiões onde predadores como leões, leopardos e outros animais fazem parte do ecossistema diário. Isso exige um mindset completamente diferente. Não existe improviso. Cada movimentação, cada trilha, cada som é analisado como um indicador de risco. A sobrevivência depende de antecipação, cooperação e execução precisa. A caça, nesse contexto, é uma operação coletiva. Não é sobre força individual, mas sobre sinergia de grupo. Funções são bem definidas, papéis são respeitados e a comunicação é direta. É um sistema que funciona porque todos entendem que qualquer falha operacional pode comprometer o resultado final, e o resultado final aqui é a vida. Quando o assunto é defesa, a lógica segue a mesma linha estratégica. Essas tribos não atacam por impulso, mas sabem quando agir, quando recuar e quando enfrentar. O confronto com animais selvagens acontece apenas quando não há alternativa. É uma decisão baseada em gestão de risco, não em bravura inconsequente. A leitura do ambiente é o diferencial competitivo. Outro ponto-chave é o casamento e a estrutura familiar dentro dessas tribos. As alianças não são apenas afetivas. Elas também funcionam como fortalecimento social e operacional do grupo. Cada família representa uma unidade dentro de um ecossistema maior, garantindo continuidade, aprendizado e transmissão de conhecimento. O que muita gente não percebe é que essas comunidades dominam habilidades que o mundo moderno praticamente perdeu: paciência estratégica, observação profunda e adaptação extrema. Elas não tentam dominar a natureza, elas negociam com ela. É um modelo que desafia a ideia de progresso como dependência tecnológica. No vídeo de hoje, a gente vai fazer um monge entre história, sobrevivência e estratégia humana, mostrando como essas tribos conseguiram se manter relevantes em um dos ambientes mais hostis do planeta. Vamos entender como a caça funciona, como a defesa é organizada e por que esse modelo ainda é eficiente nos dias de hoje. Depois de entender o contexto geral, é importante deixar claro um ponto-chave. Nessas tribos, a sobrevivência não é baseada em força bruta, mas em processo, método e leitura de cenário. Tudo começa com o conhecimento profundo do território. Cada trilha, cada pegada e cada mudança no ambiente funciona como um dashboard natural de dados, atualizado em tempo real. A caça é o primeiro pilar estratégico. Antes de qualquer ação, existe planejamento. O grupo avalia o tipo de animal, a direção do vento, o horário do dia e o nível de risco envolvido. Nada é aleatório. É uma tomada de decisão baseada em risco versus retorno. Um erro aqui não significa prejuízo financeiro, significa fome ou morte. O trabalho é sempre coletivo. Enquanto alguns membros atuam na linha de frente, outros ficam responsáveis pela observação, pela proteção do grupo e pela comunicação. É uma operação com papéis bem definidos, onde cada pessoa sabe exatamente qual é sua função. Isso reduz falhas, aumenta a eficiência e garante previsibilidade dentro do caos. Quando falamos de predadores como leões e outros animais selvagens, a lógica muda completamente. A prioridade não é confronto, é mitigação de risco. Essas tribos aprenderam, ao longo de gerações, a identificar sinais de presença, comportamento e intenção dos animais. Eles sabem quando estão sendo observados e quando precisam alterar rotas ou estratégias. O ataque direto só acontece em cenários extremos, quando não há alternativa viável. Mesmo assim, não é impulso, é ação coordenada.
O grupo se posiciona, cria barreiras, utiliza ferramentas simples e age de forma sincronizada. Aqui, a coragem existe, mas ela é disciplinada. Não é bravata, é sobrevivência operacional. Outro ponto fundamental é a transmissão de conhecimento. Crianças e jovens são introduzidos desde cedo nesse modelo de vida. Eles aprendem observando, participando e repetindo. Não existe manual escrito, mas existe um framework cultural sólido, que garante continuidade e evolução do grupo ao longo do tempo. A estrutura familiar e os casamentos também fazem parte dessa engrenagem. Eles fortalecem alianças internas, aumentam a cooperação entre núcleos e garantem estabilidade social. Em termos práticos, isso cria um ambiente onde confiança e responsabilidade são ativos estratégicos. Cada decisão individual impacta o coletivo. O mais impressionante é perceber que esse modelo, apesar de ancestral, é extremamente eficiente. Ele funciona porque é simples, adaptável e testado em condições reais. Não depende de tecnologia, mas de inteligência situacional, disciplina e alinhamento de grupo. Enquanto o mundo moderno busca soluções cada vez mais complexas para sobreviver, essas tribos provam que entender o ambiente, respeitar limites e agir com estratégia pode ser mais eficaz do que qualquer ferramenta avançada. É sobrevivência na forma mais pura, mas também na forma mais inteligente. Esse modo de vida mostra que o ser humano, quando opera no limite, desenvolve sistemas que não apenas funcionam, mas perduram. E é exatamente isso que mantém essas tribos vivas até hoje: adaptação constante, decisões estratégicas e execução coletiva. No próximo bloco, a gente vai analisar como esse modelo de sobrevivência entra em choque com o mundo moderno e o que dá para aprender com ele hoje. Ao longo desse vídeo, ficou claro que a sobrevivência dessas tribos na África do Sul não é baseada em improviso ou sorte. É resultado de um modelo operacional robusto, testado em cenários extremos e validado pelo tempo. Caça, defesa e organização social não funcionam de forma isolada. Elas estão integradas em um ecossistema estratégico onde cada decisão conta. O que mais chama a atenção é o nível de alinhamento entre indivíduo e coletivo. Nessas comunidades, não existe espaço para desalinhamento de propósito. Todo mundo entende o objetivo final: manter o grupo vivo, seguro e funcional. Isso gera um ambiente de alta responsabilidade compartilhada, algo que, inclusive, muitas organizações modernas tentam replicar e raramente conseguem. A convivência com predadores como leões mostra um ponto essencial. Sobreviver não é dominar o ambiente, é entender o ambiente. Essas tribos não operam no modo confronto constante. Elas trabalham com leitura de risco, antecipação e adaptação. Quando o confronto acontece, ele é estratégico, coordenado e calculado. Zero impulsividade, máxima eficiência. Outro aprendizado relevante está na transmissão de conhecimento. Sem tecnologia, sem livros, sem registros formais, essas tribos conseguem manter um know-how crítico ativo por gerações. Isso prova que aprendizado contínuo, quando bem estruturado, não depende de ferramentas sofisticadas, mas de observação, prática e cultura forte. A estrutura familiar e os casamentos reforçam esse modelo. Eles não são apenas relações pessoais, mas alianças sociais estratégicas que fortalecem o grupo como um todo. Confiança, cooperação e compromisso deixam de ser conceitos abstratos e viram práticas diárias, aplicadas em decisões que impactam diretamente a sobrevivência. Quando a gente compara esse modo de vida com o mundo moderno, surge um contraste interessante. Hoje temos acesso à tecnologia, informação e recursos em escala, mas muitas vezes perdemos algo básico: a capacidade de ler o ambiente, trabalhar em grupo de forma real e tomar decisões conscientes sob pressão. Essas tribos fazem isso todos os dias, sem margem para erro. O grande takeaway desse conteúdo é simples e poderoso: sobrevivência é estratégia, seja na natureza ou na vida moderna. Quem entende o contexto, respeita os limites e executa com disciplina aumenta drasticamente suas chances de sucesso. Esse é um aprendizado que vai muito além da África do Sul. Se esse tipo de conteúdo
conteúdo agrega valor para você, amplia sua visão de mundo e te faz refletir sobre como o ser humano opera no limite. Então agora entra a parte estratégica final. Compartilha com alguém que curte história, sobrevivência e conteúdo fora da bolha. Isso amplia a distribuição e fortalece o canal. E claro, se inscreve no canal e ativa o sino para continuar recebendo análises profundas, histórias reais e conteúdos que vão além do superficial. Aqui a ideia é entregar visão, contexto e aprendizado de verdade.